Bem-vindos. Vamos começar o capítulo 15, que trata de ácidos e bases. Esse capítulo vai falar dos conceitos ácido-base, de Arrhenius, Lewis, Bronsted, e também o capítulo 16 vai tratar do equilíbrio ácido-base. É um importante assunto não só para a química geral, mas para a química orgânica. As reações químicas sempre ocorrem entre compostos de características ácidas com compostos de características básicas, e se pode prever uma infinidade de reações através do conhecimento dessa propriedade química, que é a acidez e a basicidade. Também esse conceito está muito presente na nossa vida, desde os antiácidos que se tomam. Aqui temos um exemplo, um sorrisal efervescente, que é a base de alumínio, sais de alumínio básicos, que chegam no estômago e encontram o ácido clorídrico, que é uma secreção da mucosa gástrica, produz ácido clorídrico, que ativa certas enzimas digestivas e facilitam a digestão dos alimentos. O pH do estômago está em torno de 1, 2, é bastante baixo. E o ácido clorídrico que se forma no estômago, o hidrogênio do ácido clorídrico vem de uma bomba, de um transportador ativo de H+. Os hidrogênios iônicos saem do sangue e são transferidos para dentro do estômago. Transporte ativo. Então, a concentração de hidrogênio iônico aumenta. E o caminho inverso está impedido. A reabsorção desses cátions, não só do hidrogênio iônico, mas do sódio, do potássio, de outros sais cátions positivos, está impedido. Esse cátion, o hidrogênio, ele vem de um outro equilíbrio que existe no sangue, que é do ácido carbônico, que vem do gás carbônico. O gás carbônico reage com água e forma ácido carbônico. E o ácido carbônico tem a dissociação, a ionização, formando aí H+. Esse H+ é transportado para o interior do estômago. Lá no interior do estômago, ele tem que ter um contraíon. Não pode só ter íons positivos sem ter o seu contraíon, seu correspondente íon negativo. Então, existe também o transporte ativo de cloro, o cloreto. O cloreto é introduzido também no interior do estômago, formando ácido clorídrico na forma ionizada, que é um ácido forte, ele existe basicamente na forma ionizada. Se houver alguma agressão da mucosa, da parede, o revestimento interno do estômago, esse ácido pode atingir células internas e causar estrago. Porque as células que revestem o estômago, a mucosa intestinal, elas estão muito bem justapostas, impedindo que ocorra vazamento desse ácido para o interior dos tecidos. Mas se a pessoa sofrer uma agressão no estômago ou um excesso de produção de ácido, normalmente se existe questões emocionais, nervosismo, então aumenta a secreção gástrica. Um cafezinho com o estômago vazio tem cafeína, estimula a produção de ácido, sendo que não tem alimento para fazer a digestão. Então esse ácido se acumula no estômago vazio e é mais agressivo. Também o uso de aspirina, que é o ácido acetil salicílico, também promove a agressão dessas paredes do estômago, causa úlcera e outros problemas. Então, se toma muito antiácido. Tem leite de magnésio, tem o sorrisal, tem várias bases que são usadas aí para neutralizar o ácido clorídrico do estômago. É um exemplo aí da importância biológica. Existe também a acidez do sangue, que é o acúmulo de CO2. Se a pessoa tem insuficiência respiratória, o gás carbônico começa a se acumular no sangue. Se ele se acumula no sangue, ele se converte em ácido carbônico, que reduz o pH. Se diz que a pessoa está em acidose, normalmente por questões relacionadas com insuficiência respiratória, às vezes insuficiência cardíaca, que não tem força para fazer o sangue circular devidamente, e ele não transporta, não elimina o gás carbônico.
e se acumula gás carbônico no corpo. Então, tudo está envolvido com o equilíbrio e ácido base do gás carbônico, muito importante. A acidez dos mares também se deve ao ácido carbônico que se forma devido a um acúmulo de CO2 na atmosfera. Então, se existe CO2 na atmosfera e ele está em contato com a água do mar, ou até mesmo com a umidade do ar da atmosfera, ele reage formando ácido carbônico, precipita nos mares, que é o que temos na maior superfície da Terra, é mares. Então ele começa a acidificar os mares, que por sua vez, um mar mais ácido começa a corroer, a desgastar os exoesqueletos de muitos artrópodes, né, dos corais. Tem um exoesqueleto de carbonato de cálcio, que é um material sensível ao ácido clorídrico. Se você pegar uma concha ou marinha, ou esse material que se acumula nas praias e colocar ácido clorídrico ou um ácido carbônico, você vai ver que ele dissolve. Então é complicado. Aqui temos também outro problema ambiental importante, que é a chuva ácida. Notem que as florestas com a incidência de chuva ácida constante acaba prejudicando, né? Essas florestas estão sendo mortas, né, pelo ácido carbono, a acidificação do solo. E a acidificação se deve ao gás carbônico que reage com água na atmosfera formando ácido carbônico, mas também o anidrido sulfúrico, o SO3 e o SO2, o NO, o NO2, são tudo óxidos ácidos, a gente vai ver nessa aula. E os óxidos ácidos reagem com água, todos eles, assim como o CO2, eles reagem com água, formando os respectivos ácidos. O ácido sulfúrico da chuva ácida vem do SO3, que sai do escapamento dos carros. O ácido nítrico vem do NO2, o NO do escapamento dos carros também. Então, esses gases, esses óxidos, né, resultantes da combustão de alguns combustíveis que contêm nitrogênio, por exemplo, vem da atmosfera, entra na câmara de combustão e pode formar, com oxigênio, nitrogênio em alta temperatura, formar óxidos nitrosos, óxido de nitrogênio. E eles, por sua vez, reagem com a água quando sai do escapamento, formando ácido nítrico. E daí promovendo a chuva ácida. O enxofre também se deve a componentes que têm enxofre, que estão no combustível. Então, transforma em SO2 e SO3, que por sua vez se transforma em ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. Bom, nessa aula a gente vai ver propriedades dos ácidos e bases, sim, as propriedades organolépticas, sabor, tato, conceito de ácido e base de Bronsted. Temos 3 conceitos de ácidos e bases, de Arrhenius, Bronsted e Lewis. Vamos falar de Bronsted. Autoionização da água, ou seja, o produto iônico da água. Propriedade ácido-base da água, que é muito importante, que se trata do solvente universal, né, dos seres vivos. Praticamos exercício. Depois falamos do pH, que é uma medida da acidez, né, da concentração de hidrogênio iônica da água, ou de qualquer meio, para saber se o pH é ácido ou básico. Existe um aparelho chamado pH-ômetro. Aí praticamos exercícios sobre esses assuntos. Bem-vindos, vamos lá. Então, ácidos, o que são ácidos? Pelas características organolépticas, né? Sabor, cheiro, tato, olfato. Tem um sabor amargo. O vinagre é um típico exemplo de ácido muito comum do nosso cotidiano. Ele tem um componente chamado ácido acético, né? Que é o ácido resultante da oxidação do etanol. Então, o etanol, quando se oxida, normalmente oxidação biológica por fermentação, né, processo fermentativo, produz ácido acético. Se diz esse processo fermentativo quando se produz CO2. No caso aí do etanol se convertendo em ácido acético, não chega a se produzir CO2, porém é um processo, né, biológico, em que a bactéria consome o etanol e
oxida ele para produzir energia e elimina ácido acético. Então, o vinho fica azedo, ele azeda. E esse azedume se deve à concentração elevada de ácido acético e que nossos antepassados aprenderam a usar o vinho depois de ter azedado para temperar saladas, se tornou de uso comum. As laranjas, laranja, limão, várias frutas cítricas têm o ácido cítrico, também um exemplo de ácido, de ocorrência natural. Na uva, depois de fermentado e produzido o vinho, temos o ácido tartárico, que se acumula nos recipientes de envelhecimento da uva, do vinho. Temos vários exemplos, aí temos o ácido málico na maçã, temos o ácido fórmico na formiga, e assim vai. Reage com certos metais para produzir gás hidrogênio. Então, uma reação química já vista lá atrás é uma propriedade dos ácidos. Então, se você colocar um metal numa solução ácida, esse metal vai se dissolver. Na realidade, está acontecendo uma reação química em que se libera hidrogênio gasoso e se forma um sal. Seria o ânion que veio do ácido com o metal. Reage com carbonatos e bicarbonatos para produzir carbono e gás de dióxido de carbono. Então, assim como a reação do gás carbônico é produzida com a reação, com a água para formar ácido carbônico, CO2 mais água forma ácido carbônico, o ácido carbônico, se encontra um ácido mais forte, ele funciona como base e a reação retrocede, fazendo com que ele volte a ser gás carbônico e água. Então, toda vez que você coloca um ácido forte sobre um carbonato ou um bicarbonato, você volta a gerar, por equilíbrio, a gente vai ver isso na próxima aula sobre equilíbrio ácido-base, força a retroceder o processo. O processo de conversão de gás carbônico em ácido carbônico é reversível. Na presença de um ácido, ele volta a ser o gás carbônico. Então, se você tiver carbonato, bicarbonato e colocar ácido, um ácido forte, você volta a produzir gás carbônico. Retrocede a reação. Então, ele é comum um ácido forte, um ácido gerar gás carbônico quando em presença de carbonato ou bicarbonato. E as bases? Ele tem um sabor amargo, enquanto que o ácido tem um sabor azedo, ácido, acético o sabor. As bases têm sabor amargo, adstringente. Tem uma sensação de escorregadia, como se fosse sabão ao tato, tipo sabonete, né? Por isso que eles contêm, os sabonetes, os detergentes costumam ter, é comum eles possuírem sais básicos, o que dá essa sensação de escorregadia, na presença de uma base. Bom, já vimos em capítulos no início desse curso o conceito de ácido de Arrhenius. Então, existem 3 conceitos de ácido, ou seja, o que é um ácido, segundo Arrhenius, que é um pesquisador, segundo Bronsted, que é outro, segundo Lewis, que é outro pesquisador. Cada um desses pesquisadores foi aperfeiçoando e ampliando o conceito de ácido, o que é ser um ácido. Um ácido, segundo Arrhenius, recordando, é toda substância que dissolvida em água, gera íons H+. E base é toda substância que dissolvida em água gera um íon OH-, hidróxido. Então, isso daí era Arrhenius. Então, se resumia a compostos que geravam íons OH- na água, que é o hidróxido, para as bases, e H+ para os ácidos. Bronsted já mudou, ele estendeu mais o conceito. Ele diz que ácido é toda substância que doa prótons, o H+, e base é toda substância que recebe prótons. Então, é um conceito um pouco mais amplo e já não necessita de água.
O H+ pode vir do ácido acético e a base, qualquer substância que receba o próton. Então vamos ver aqui um exemplo. Temos aqui a amônia reagindo com água para formar o íon amônio. Temos aqui a equação em equilíbrio, NH3 mais H2O para formar NH4. Então sai um hidrogênio da água e se liga ao nitrogênio. Então o nitrogênio recebe um próton da água e se forma NH4. Com a saída de um hidrogênio, a água se transforma num hidróxido. E daí se forma um sal aqui, né, que se atrai por atração elétrica. É uma reação reversível que está com maior tendência na direção da ionização, né, da formação desses íons. Lembre-se que a amônia, na verdade, é um gás, então você tem que borbulhar ela na água para fazer ela reagir com a água. E quando se faz isso, ela se ioniza e na forma ionizada ela fica solvatada, presa na água, formando aí uma solução aquosa, por isso que está aqui de aquosa, né? Formando esse composto iônico que fica solvatado, que é o hidróxido de amônia. Aqui nós temos o ácido, porque é a água que está doando um próton, e temos a base, que é o NH3, que está recebendo esse próton. Então saiu um dos 2 hidrogênios da água e se ligou ao nitrogênio, que já estava ligado a 3 hidrogênios, agora está ligado a 4. Ele fica com uma carga positiva, porque a ligação oxigênio-hidrogênio da água se rompe de forma que o oxigênio fica com os elétrons do hidrogênio. Aí fica o oxigênio negativo aqui, formando um hidróxido. E o nitrogênio é forçado a doar um par de elétrons para o hidrogênio que vem, né, o hidrogênio iônico, o H+, que vem da água. Aí fica um cátion, um NH4 tetraédrico, certo? No sentido da reação reversível, o que vai acontecer para reverter a reação? Vai ter que sair dos 4 prótons, dos 4 hidrogênios, que estão ligados aqui ao nitrogênio, os 4 hidrogênios, sendo que existe uma carga positiva sobre o nitrogênio. Então, desses 4, ele doa um próton, volta a devolver o próton, ele devolve o próton para a hidroxila. Então, se é ele que está doando agora o próton para a reação reverter, agora ele está fazendo, né, o íon amônio aqui está fazendo o papel de ácido, porque é ele agora que vai doar um próton. E quem vai receber esse próton do lado direito aqui dos produtos vai ser a base, para que a reação sofra reversão. Então, quem era ácido de um lado, né, o hidrogênio H2O, se transformou na base do outro lado. E quem era uma base do lado dos reagentes, agora do lado dos produtos ele é o ácido. Então, se diz que são pares ácido-base conjugados. Eles estão relacionados. O que era base de um lado se transforma em ácido do outro e vice-versa. O que era ácido aqui está fazendo papel de ácido se transforma em base. Então, uma reação reversível, e no sentido, um composto é ácido, depois no sentido inverso, a reação acontece no sentido contrário. Quem recebeu o próton devolve. Se ele estava doando do lado dos reagentes, ele era o ácido. Agora, se ele está recebendo do lado dos produtos, ele passa a ser a base. Então, existem os ácidos e bases, né, os pares ácido-base conjugado. A base conjugada em azul, né, e o ácido conjugado em vermelho. Então, um par ácido-base, um ácido com uma base do outro lado, um ácido de um lado com a base conjugada do outro lado. Bom, aqui um exercício para praticar. Identifique os pares ácido-base conjugados na reação entre a amônia e o ácido fluorídrico em solução aquosa. Então, está aqui a amônia, certo? NH3. O ácido fluorídrico, HF. Quem tem dificuldade de encontrar os nomes desses compostos, identificar, temos lá nos capítulos que fala de
reações e soluções aquosas e tem a nomenclatura. Então, o ácido fluorídrico, o nome já diz, é um ácido, ele é doador de próton. E a amônia é um receptor de próton. Então, sai um próton do ácido fluorídrico e vai para o nitrogênio, que tem um par de elétrons disponível, formando o íon amônio aquoso, e forma o fluoreto. Como a reação é reversível, esse íon amônio pode devolver o próton excedente que ele havia recebido, devolver para o fluoreto, voltando a restituir o ácido fluorídrico e a amônia neutra. Então, qual seria o ácido base? Está muito fácil. É uma reação reversível. Estratégia. Lembre-se de que uma base conjugada tem sempre um átomo de hidrogênio a menos e uma carga negativa a mais, ou uma carga positiva a menos, do que a fórmula do ácido correspondente. Então, resolução. NH3 tem um átomo de hidrogênio a menos e uma carga positiva a menos que NH4. Então, é uma maneira simples, né, de fazer essa constatação. Você olha uma espécie de um lado no reagente e vê a mesma espécie similar no produto e se vê que, né, no produto tem um hidrogênio a mais e uma carga positiva a mais. Isso se deve à transferência de um H+, bem deduzível, né, dedutível. E o flúor tem um átomo de hidrogênio a menos e uma carga negativa a mais do que o HF. Então, você vê F de um lado e HF do outro, se vê que tem, né, o fluoreto está sem o hidrogênio de um lado e está com o hidrogênio do outro. Significa que transferiu esse hidrogênio. Então, está muito fácil de entender quem doou e quem recebeu hidrogênios para formar os pares ácidos bases conjugados. Lembrando que quem doa hidrogênio iônico, um H+, é o ácido, e quem recebe é a base. E isso acontece em ambos os lados do reagente, um par, né, e tem um par no produto, de produtos. Acontece que quem é ácido do lado do reagente se transforma em base do lado dos produtos e vice-versa. Portanto, os pares ácidos baixos conjugados são o NH4 com o NH3. O NH4 é o ácido, o NH3 é a base conjugada. O HF é o ácido e o fluoreto é a base, formando pares ácido e base conjugados. Propriedades ácido-base da água. A água, ainda que não percebamos, ela também é um ácido muito fraco, mas tem propriedade ácida. Então, por quê? Porque ela também produz íons H+. Quando a molécula de água sofre naturalmente a ruptura da ligação HO, e ela doa, ela libera um próton, que vai sempre ser doado para outra molécula de água ou para outro. Só que isso acontece na própria água, duas moléculas, né, de água, uma doa próton para a outra. Então, uma molécula funcionaria como ácido, a outra funcionaria como base. É uma auto-ionização da água. É claro que precisa de duas moléculas de água, uma doando um próton para a outra e a outra recebendo esse próton. Então, a molécula de água que estaria liberando um próton, doando um próton, estaria fazendo a vez da molécula de água ácida. E a outra molécula de água, que estaria recebendo o próton, estaria fazendo a vez da molécula de água base. Então, se você tem aqui duas moléculas de água, então sai um hidrogênio da primeira molécula e é transferido para a segunda. Notem que esse par de elétrons compartilhado é deixado para o oxigênio, que é o elemento que tem mais afinidade eletrônica. Então, o par de elétrons fica para o oxigênio. Acontece uma ruptura da ligação hidrogênio e oxigênio, sendo que o par de elétrons da ligação covalente fica para o elemento que tem mais afinidade eletrônica, que é o oxigênio, que tem mais eletronegatividade. E esse hidrogênio que sai desprovido de elétrons, ele recebe um par de elétrons da segunda molécula de água, que está recebendo esse próton, esse hidrogênio iônico. Por isso que agora a segunda molécula de água, aqui mostrada com dois pares não compartilhados, passa a só ter um par não compartilhado e passa a ter uma carga positiva, porque veio um hidrogênio desprovido de elétrons com uma carga positiva.
E o elétron que foi deixado para o grupo OH, se transformando aí no ânion hidroxila, com uma carga negativa que tem 3 pares de elétrons não compartilhados agora. Então é isso que aconteceu, né? Um par de elétrons foi doado para o hidrogênio iônico, né, de uma outra molécula de água. Uma das moléculas de água faz a vez de ácido e a outra faz a vez de base. Como a reação é reversível, aquela molécula que fez a vez de ácido vai se transformar na base na reação seguinte, e vice-versa. Está aqui 2 moléculas de água se convertendo em, né, um íon hidrogênio iônico aqui, um hidrônio, e um íon hidróxido. Então, essa reação acontece naturalmente na água. A água está em equilíbrio. Só que a quantidade de moléculas de água que sofrem esse tipo de autoionização é extremamente pequena. Então, a concentração de H+ na água pura é de 10 a menos 7 molar. Então, um número 1 bilionésimo, né, das quantidades das moléculas estão nesse formato. Então, a acidez é imperceptível. O pH é 7, a gente vai ver o que é isso. Então, a água, né, está aqui novamente mostrando o processo. Você pode fazer ele de forma simplificada, só mostrando os íons na primeira equação, aqui na parte superior, ou mostrando a equação completa na parte inferior. Ou até mesmo na forma molecular, né, mostrando a estrutura em bola e palito. Então, o que era ácido, a molécula de água que faz o papel de ácido de um lado, vai fazer papel de base conjugada do outro. A molécula de água que faz papel de base vai se transformar no ácido conjugado do outro lado. Então, são pares ácidos de um lado, base do outro, conjugados. Produto iônico da água, ainda. Então, temos aqui o produto iônico, já mostramos. A água líquida, né? A reação líquida disso, simplificada, é que uma molécula de água gera um H+ e um OH-. Claro que esse H+ vai ficar ligado a outras moléculas de água, mas se quisermos simplificar, podemos escrever assim. É claro que temos que entender que esse H+ não existe na forma isolada. O H+ sempre vai estar ligado a uma molécula de água ou algum outro receptor de próton. Isso aqui é um próton, um H+ é um próton. É um átomo de hidrogênio desprovido do único elétron que ele tem. Ele só tem um núcleo. Então, isso não existe, né, de forma estável na natureza. Ele está sempre ligado a um aceptor de próton, que é a base. A base é todo aceptor de próton. Mas aqui, para simplificar, mostramos dessa forma, desde que se saiba que se trata de uma espécie muito instável que está normalmente ligado aí a um aceptor de próton. Então, a constante, o Kc dessa reação de equilíbrio químico, a gente já viu o equilíbrio químico no capítulo anterior, e se coloca, então, como é uma reação elementar, não é uma reação que se faz em diversas sub-reações elementares, né? Uma reação elementar única, de um único passo. Então, se pode colocar aqui que ela é de ordem, né? De ordem 1, seria de ordem 2, né? 2 moléculas de água. Então, se obedece a essa equação aqui, a concentração hidrogênio iônica multiplicada pela concentração molar, né, dos íons hidróxidos, dividido pela concentração de água. Só que a concentração de água, ela é indiferente, porque em 1 litro de água existe uma concentração de água extremamente elevada, que só tem água, né? Qual é a concentração de água na água? É só água. Então, a concentração máxima que pode haver. E nesse caso, a quantidade, essa sim, de íons H+, é mínima. Então, praticamente, a concentração de água não se altera com a ionização. Então, se você for ver a concentração de água antes de acontecer o processo e depois que aconteceu o processo,
a água havia quanto de concentração antes? Vamos supor que era 100 mols, né, de água em um recipiente, havia 100 mols. Depois que ionizou, quantas moléculas de água tem? Tem 99,999999. Praticamente a mesma coisa. Então não se diz que a concentração de água permaneceu idêntica, porque será 99,99999 com 7 noves aí, depois da vírgula. Então não tem sentido não dizer que a concentração de água alterou. Não alterou. Ela praticamente continuou idêntica. Então se diz que isso aqui é uma constante. Se a concentração de água permaneceu constante, ela pode ser multiplicada pelo Kc. A concentração molecular de água se manteve constante igual. E de 100 para 99,99999 é a mesma coisa, né? Então, se faz o seguinte, multiplica, leva essa concentração de água que está no denominador, multiplicando a constante para obter uma nova constante. Porque constante multiplicada por uma constante sempre é uma constante, né? Então, o π é um número constante. Se você multiplica ele por e, que é a outra constante, você vai obter um valor fixo também que não vai se alterar. Então, sempre que você tem uma constante multiplicada, ou somada, ou dividida, qualquer operação que você faça entre duas constantes, você vai obter uma nova constante. Então, faz o seguinte, para simplificar, a gente manda a concentração molecular de água multiplicando o Kc, e chamamos essa nova constante, resultado dessa multiplicação, de Kw. O Kw é o produto, né, iônico da água. Produto iônico. É um produto, né? Tem aqui os fatores, né? Concentração de hidrogênio iônica multiplicado pela concentração da hidroxila. Note que isso aqui é constante, é um K. Então, se você aumentar o H+, você tem, consequentemente, que reduzir o OH-, para que o resultado da multiplicação permaneça constante. E esse valor é de 10 elevado a menos 14. Então, um número extremamente pequeno. A constante do produto de ionização, Kw, né, produto de ionização, é o produto das concentrações molares do H+, e OH-. A uma temperatura particular, que ela pode mudar com a temperatura. A 25 graus centígrados, o Kw é 1 vezes 10 a menos 14, ou seja, 10 a menos 14. Um número extremamente pequeno, porque as concentrações de H+ e OH- na água são extremamente pequenas. Não é um ácido forte nem uma base forte. A água é neutra, quase que totalmente neutra. Por isso que não é uma boa condutora de eletricidade, porque não tem íons para conduzir a corrente elétrica dentro da água, quando ela está pura. Quando existem outros íons misturados, aí muda. Mas a água pura não tem íons. Somente esses próprios íons da autoionização da água. Que são, como vemos, em concentração de 10 a menos 14, ou seja, 10 menos 7 para o H+, e 10 a menos 7 para o OH-, porque tem a ser o mesmo, né? Tem que dar aí, né? A multiplicação tem que dar 10 a menos 14. Então, no estado neutro, tem 10 a menos 7 de H+, e 10 a menos 7 de OH-. Vai dar 10, multiplicando dá 10 a menos 14, somos expoentes. Então tá aí, essa aqui é o produto iônico da água, um importante conceito aí. E note que a concentração de H+ tem que ser igual à concentração molar de OH-, quando está no estado neutro. Os dois valores são iguais. Então, quando as duas quantidades são iguais, é claro, está neutro. Quando existe uma concentração maior de H+, mas quando que isso acontece? Na água pura não vai acontecer nunca. É quando você adiciona H+ por sua conta. Você pode adicionar via acréscimo de um ácido. Ao colocar um ácido, a concentração de H+ vai aumentar. Se essa concentração de H+ aumenta, consequentemente o OH- tem que diminuir para que o produto se mantenha constante, 10 a menos 14. Então a solução está ácida. Se, por acaso, a concentração de OH- aumentar, mas de que maneira? Se a água
não aumenta por conta própria. E ela não faz isso, porque ela não produz mais OH- do que H+, nem vice-versa. Ela produz quantidades iguais dos dois íons. Então, para você fazer com que a concentração do OH- aumente em relação ao H+, você tem que acrescentar por sua conta. Então, você coloca lá uma base, um hidróxido de sódio. Daí você faz com que o OH- aumente. Se o OH- aumenta, o H+ tem que diminuir para que o produto se mantenha constante em 10 a menos 14. Mas a solução em que tem um OH- em maior concentração do que H+, você tem uma solução básica. Então está aí o conceito de uma solução ácida, básica e neutra em meios aquosos. Então está aqui um exercício. A concentração de íons OH-, concentração molar, né, em uma certa solução de amônia de limpeza doméstica é 0,0025 molar. Calcule a concentração de H+. Então, se temos que lembrar a equação do produto iônico de soluções aquosas é a concentração de OH- multiplicado pela concentração de H+. E esse produto iônico é uma constante e vale 10 a menos 14. Então, se um dos elementos do produto, né, um dos fatores, é 0,0025, de quanto tem que ser o outro para que o produto seja 10 a menos 14? É isso que temos que resolver. Estratégia. É dada a concentração de íons OH- e pede-se para calcular a concentração molar de H+. A relação entre H+ e OH- na água ou em uma solução aquosa é dada pelo produto iônico da água, que é KW. O KW é 10 a menos 14. Então, se o produto é 10 a menos 14 e um dos fatores que estão multiplicando é 0,0025, então quanto tem que ser o outro valor para dar esse produto? Então, rearranjando a equação 15.3, escrevemos que a concentração de H+ é o produto iônico dividido pela concentração de OH-, porque o produto tem que ser 10 a menos 14. Se um deles é 0,0025, o outro tem que ser quanto? O outro tem que ser 4 vezes 10 a menos 12. Note que a concentração de H+ diminuiu muito, porque nós temos uma solução básica, em que temos uma concentração elevada de OH-. Ah, mas 0,0025 é uma concentração muito baixa. Sim, mas é muito alta para, né, para a concentração normal de água, tem que ser 10 a menos 7. Tem que ter 7 zeros aqui para estar normal. Então, ela está alta em relação ao seu normal. Então, consequentemente, o H+, que também era uma quantidade que devia ser pequena, ainda se torna ainda menor. Se torna 10 a menos 12, 4 vezes 10 a menos 12. Uma vez que a concentração de H+ é menor que de OH-, ó, um é 10 a menos 12 e o outro é 0,025. Então, a solução é básica, conforme esperado, porque foi colocado amônia, e amônia é um composto básico. Conforme esperado, a partir da discussão anterior sobre a reação da amônia com água. A gente sabe que quando coloca amônia na água se forma hidróxido, né? E a reação está deslocada para a formação do hidróxido, porque a amônia é básica. pH. Então vamos agora falar de pH, que é uma medida da acidez em soluções aquosas. A solução pode ser neutra, só que o pH, né, por definição, é o logaritmo negativo da concentração de hidrogênio iônico. Por que se resolveu trabalhar com um logaritmo negativo da concentração de hidrogênio iônico em vez de usar simplesmente a concentração iônica? Concentrações iônicas são mostradas assim. A concentração iônica da água, por exemplo, neutra, é igual à concentração de OH-. Está neutro porque as quantidades são iguais. Não existe excesso de H+ que caracteriza os ácidos, nem excesso de hidroxila, OH- que caracteriza as bases. Então, quando as quantidades, as concentrações de hidrogênio iônicas e de hidroxila são iguais, nós temos uma solução neutra. E a solução neutra de água contém uma concentração molar de H+ de 1 vezes 10 a menos 7.
Por que se resolve usar o pH em vez da concentração 1 vezes 10 a menos 7? Porque fica mais difícil ter que colocar em notação científica. Não? Notem que temos que colocar aqui um valor multiplicado por uma potência de 10, o expoente negativo. Então, para simplificar, quando você faz o logaritmo desse valor, né, de base 10, né, logaritmo de base 10, você obtém apenas o número 7, e não 7 negativo, 7 positivo. Porque o logaritmo de base 10 de uma potência 10 é o expoente, aqui o expoente é 7, porque está multiplicado por 1. Se tivesse multiplicado por outro valor, daria uma alteração. Mas, simplesmente estamos trabalhando com o expoente. O expoente é menos 7, o logaritmo de 10 a menos 7 é 7, né? Que tem negativo aqui. Então, você passa a trabalhar com números positivos e de pequeno valor, em vez de trabalhar com uma notação científica mais complicada. Então, simples, só por questão de simplificação. Então, o pH é 7. Se você fizer o logaritmo desse, pega a calculadora, faz o logaritmo desse valor aqui, dessa notação científica, você vai encontrar 7, né? Logaritmo negativo, certo? Vai encontrar 7. Se for ácido, a concentração de H+, é superior à concentração de hidroxilas. E o que caracteriza o ácido é a presença de H+. Então, a concentração de H+, vai ser maior que 10 a menos 7. Portanto, pH, como é o expoente aqui, esse expoente menos 7 vai cair. Esse menos 7, na verdade, é quase um 10 milionésimos. Né? São 7 zeros. Então, milionésimo. Se você passar para 5, ou para 3, é um milésimo. Se passar para 2, é um centésimo. Se passar para 9, é um bilionésimo, né? Menos 9. Então, se a concentração está aumentando, não é mais um bilionésimo, tem que diminuir esse valor. Para um milésimo, para um centésimo, né? Ou para 1, ou para 0, né? Então tem que aumentar. Então o pH tem que aumentar. Passa a ser pH menor que 7. Em vez de ser, tem que aumentar o valor, em vez de ser 7, pode ser 4, 3, né? Aumentar, porque de menos 7 para menos 3, aumentou, né? De menos 7 para 0, aumentou. Aumentou porque valores negativos, quanto maior o valor negativo, menor é o valor real. O expoente negativo significa que está dividindo, né? Então, você tem que diminuir o expoente. Em vez de ser bilionésimos aqui, se for menos 9, dá bilionésimo. Se coloca menos 3, dá milésimo. Então, menos 3 vai dar o expoente 3 aqui. Então, menor que 7. Se for base, vai acontecer o inverso. A concentração de hidrogênio iônico é menor que a concentração molar de hidróxido. Então, você inverte aqui. É claro que o menos 7 agora vai ter que cair mais ainda. A concentração de H+, vai ter que ser ainda mais reduzida. Então, vai ter um bilionésimo, vai ter, né, um valor ainda maior. Então, o pH aumenta, passa a ser maior que 7. Quem tiver dúvida, é só fazer as contas na calculadora, né, simples. É sempre o expoente. Então, o pH aumenta, se torna mais básico. Se o pH diminui, se torna mais ácido. Então, se o pH aumentar, significa que a concentração de H+ diminuiu. Então, é bom se lembrar. Então, aqui alguns valores, né, de pH de alguns fluidos comuns. O suco gástrico, do nosso estômago, está entre 1 e 2. O suco de limão está em 2,4. Não é tão ácido quanto o estômago. Nosso estômago é mais ácido ainda. O vinagre está em 3. O suco de laranja, toranja, é 3,2. De laranja, 3,5. A urina está entre 4,8 e 7,5. Vai depender da alimentação, do que a pessoa tem se alimentado. Água exposta ao ar, 5,5. Por quê? Por que cai para 5,5 uma água pura? Por que ela se torna ácida ao estar exposta ao ar? Porque no ar tem gás carbônico. O gás carbônico vai reagindo com a água na sua superfície, se transforma em ácido carbônico, como já foi falado. Então está aqui a prova de que realmente, né,
vai se formando ácido carbônico. Saliva, entre 6,4 e 6,9, levemente ácida. Leite, 6,5, ele é, né, ácido também. Água pura é 7, não pode estar exposta ao ar. Sangue, entre 7,35 e 7,45, é levemente básico. As lágrimas, 7,4, praticamente similar à do sangue. Leite de magnésio é um antiácido, então o pH tem que ser básico para neutralizar o ácido, 10,6. Amônia de limpeza doméstica, 11,5. Então, básico. Temos para medir o pH um aparelho chamado pHmetro. Então, ele tem aqui um sensor que é mergulhado na solução que você quer medir o pH. Usa muito para aquário, para monitorar a acidez da água do aquário. Ou de piscinas, ou para consumo, para fazer análise, também de vinhos, de bebidas, para controlar o pH do próprio leite, para saber se ele está muito ácido, para corrigir a acidez de algumas bebidas. Outra relação importante é o pOH. O pOH, assim como o pH, é o log da concentração molecular da hidróxido. Assim como o pH é né, o log negativo da concentração molar de H+, o pOH é né, o log negativo da concentração molar da hidroxila. Se você multiplica as duas concentrações, já dissemos anteriormente que se trata de uma constante. Aumentando um, tem que diminuir o outro e vice-versa. E o produto iônico da água é 10 a menos 14. Então, disso se tira que, se você fazer o logaritmo desse valor do produto, um logaritmo de produto acaba se convertendo, depois de modificado, se fizer logaritmo de um lado desse produto e desse fator, desse expoente, dessa potência 10 a menos 14, se fizer o logaritmo dos dois lados, vai dar menos 14, vai dar 14 de um lado, vai dar menos log de H+, e menos log de OH- do outro. Como esses dois logs se trata do pH e do pOH, ou seja, a soma do pH mais do pOH é dá 14. Ou se quiser dizer de outra maneira, o pH é igual a 14 menos pOH. Ou se quiser também, o pOH é 14 menos pH. Ou seja, o pH vai ser sempre o pOH menos 14. Ou 14 menos pOH. É o que falta para 14. Um exercício aqui. A concentração de íons H+ em uma garrafa de vinho de mesa era 3,2 vezes 10 a menos 4 mol. Então, nós temos a concentração molar do H+. Já com isso, você consegue, sabendo o produto iônico, né, que o vinho é uma solução aquosa. Então, o produto iônico tende a ser 14. Então, se um deles é 3,2 vezes 10 a menos 4, o outro tem que ser o que falta, né, para dar o produto 10 a menos 14. Logo depois de remover a rolha, né, estava com esse pH aqui. Somente metade do vinho foi consumido, a outra metade, depois de ter sido guardado em contato com o ar durante um mês, tinha uma concentração de hidrogênio iônico igual, aumentou a acidez. 3,2 foi para, né, vezes 10 a menos 14, ou seja, décimos de milésimos, né, foi para 1 milésimo. Aqui estava 3,2 décimos de milésimos, e aí foi para milésimo. Então, quer dizer que a acidez aumentou. Por quê? Provavelmente contato com o ar, o oxigênio, né, o gás carbônico se transforma em ácido carbônico e acidifica o vinho. Então, calcule o pH do vinho nessas ocasiões, nas duas ocasiões. Qual era o pH antes e qual é o pH agora? É fácil, né? É só usar o produto iônico da água. É dada a concentração do íon H+, e pede-se para calcular o pH da solução. Qual é a definição de pH? Se a concentração iônica da água, o produto iônico da água tem que dar 10 a menos 14. Quer dizer que o pH mais o pOH tem que ser 14. E outra coisa, se a concentração do H+, né, a concentração molar do H+,
Se você fizer o logaritmo negativo, você obtém um pH, por definição, está na fórmula. De acordo com a equação 15.4, pH é igual a menos log de... Então, é fácil. Foi dado essa concentração, aplicação direta de fórmula. Foi dado esse valor em duas ocasiões. Então, você consegue o pH nas duas ocasiões. Quando a garrafa foi aberta pela primeira vez, a concentração era 3,2 vezes 10 a menos 2. Só substituir aqui e você encontra 3,49. Tem que saber fazer o cálculo com a calculadora científica, né? Coloca esse valor e tira o logaritmo, dá 3,49, era o pH no início. Na segunda ocasião, a concentração mudou, de modo que o novo pH faz de novo e obtém 3. Então foi de 3,49 para 3. Quanto menor o número, mais ácido é a solução. Então ficou mais ácida, né? Comentário. O aumento da concentração de hidrogênio iônica ou diminuição do pH é principalmente resultado da conversão de parte do álcool etanol em ácido acético. Nós havíamos comentado que pode ser devido ao CO2, mas na verdade o etanol reage com oxigênio atmosférico para formar ácido acético. Também aumenta a quantidade de ácido. Reação que ocorre na presença do oxigênio. Então, existem então dois mecanismos, né, que podem... Para água pura, teria o CO2 atmosférico que reage formando ácido carbônico. Mas quando se trata de uma substância que possui álcool, o álcool também vai reagindo com o ácido, com o oxigênio atmosférico e formar ácido acético. Principalmente por ação bacteriana. Se tiver contaminação bacteriana, ele tende a azedar o vinho. Mas daí seria uma espécie de biotransformação. Outro exercício. O pH da água, da chuva, recolhida em uma certa região do nordeste dos Estados Unidos, em um dado dia, era 4,82. Então estava ácido. Sabendo, pH 7 é neutro. Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. Então está ácido. Calcule a concentração de H+ na chuva. Você usa a mesma fórmula, só que agora foi dado o pH, faz essa reação no sentido inverso, né? Ou aplica a equação no sentido inverso. Estratégia. Aqui é dado o pH de uma solução e pede-se para calcular o H+. Uma vez que pH é definido, a gente usa sempre né? Todos esses exercícios aí, já estamos no quarto, são aplicação direta de fórmula. Então, se nós temos o pH agora, você tem um logaritmo negativo de uma concentração de hidrogênio iônica que vai dar aquele pH. Obtemos a concentração de hidrogênio iônico pelo antilogaritmo do pH. Se fizer o antilog do pH e o antilog do log, o antilog do log vai dar 10 elevado a menos elevado ao pH, né? Ou seja, pela definição de pH. Né? Você pode também multiplicar os dois lados por menos 1, daí fica menos pH desse lado e a carga positiva aqui, o sinal positivo desaparece. Essa base 10 vai com elevado ao expoente menos pH do outro lado, que é igual à concentração de hidrogênio iônico. Isso aí é a aplicação direta de definição de logaritmo. Tá aí. Simplesmente você tem que pegar 10 elevado ao valor do pH que foi dado. Da equação 15.4, pH é esse valor. Então, logaritmo, você passa esse sinal negativo para o outro lado, multiplica a equação por menos 1. Depois você pega a base 10 aqui e eleva esse expoente para ser igual à concentração de hidrogênio iônico. É simplesmente isso. Faz o antilogaritmo, se for o caso, né? De menos 4,82. Vai dar 1,5 vezes 10 a menos 5 molar a concentração de H+. Simples. Aplicação direta de fórmula, uso da calculadora. Verificação. Como o pH está entre 4 e 5, podemos esperar que a concentração H+ esteja em 10 a menos 4, ou seja, um valor superior a 10 a menos 7, que seria o estado neutro. Está então entre 10 a menos 4 e 10 a menos 5. Né? Se o pH está entre 4 e 5, a concentração de hidrogênio iônico estaria entre 10 a menos 4 e 10 a menos 5. Portanto, a resposta é razoável. Outro exercício. Em uma solução de hidróxido de sódio, a concentração de OH- é 2,9 vezes 10 a menos 4. Calcule o pH da solução. Aplicação direta de fórmulas.
A resolução desse problema tem duas etapas. Primeiro, calculamos para calcular o pOH, você precisa saber o pH primeiro. Ou se você quiser fazer direto o pOH, lembrando que ele é pOH mais pH tem que dar 14, é um produto iônico, né? A soma do pOH com pH dá 14, produto iônico. Depois usamos a equação 14.9 para calcular o pH da solução. Então, usando a equação 15.7, aquela pOH é menos logaritmo de concentração molar do OH-, se foi dado o OH-, você faz o mesmo para descobrir o pOH, que no exercício agora anterior foi feito por pH, né? No exercício 15.4 foi feita essa mesma aplicação de fórmula, só que agora era pH aqui, né? E aqui era H+. Agora pOH mesmo similar. Se obtém 3,54. Sabendo que o pH mais pOH dá 14, e um deles é 3,54, o outro só pode ser 10,46. Então, o pH acima de 7 é básico, 10,46. Alternativamente, podemos usar a constante do produto iônico da água para calcular a concentração do H+. Então, podemos calcular o pH a partir do H+. Então, existe mais uma maneira de resolver, né? Muito fácil. A resposta mostra que a solução é básica, pH maior que 7, o que está de acordo com uma solução de hidróxido de sódio, né? Tem que ser básica, né? Colocou soda cáustica,